Muitos sentem um vazio que nada preenche, mesmo quando aparentemente tem tudo. E se esse vazio for um sinal? Um sinal de que o Espírito Santo está tentando entrar. A pergunta é: você está preparado para o que acontece depois? E se eu te dissesse que existe um momento capaz de dividir a sua vida em antes e depois, e que esse momento pode estar mais perto do que você imagina? Não é sobre mudar de igreja, não é sobre seguir regras novas, não é sobre parecer mais espiritual diante das pessoas. É sobre algo invisível, mas extremamente real, algo que começa silencioso, mas transforma tudo por dentro. Quando o Espírito Santo entra em alguém, a primeira coisa que muda não é o exterior, é a identidade. Você começa a se olhar no espelho e perceber que algo já não combina mais com quem você está se tornando. Aquilo que antes parecia normal passa a incomodar. Conversas que antes divertiam agora cansam. Ambientes que antes eram prazerosos agora sufocam. Não porque você se tornou melhor do que alguém, mas porque você está sendo transformado por dentro. E essa transformação não pede permissão, ela simplesmente começa. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é nova criação. Isso não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Nova criação significa novos desejos, nova consciência, nova direção. Significa que o passado perde a autoridade que tinha sobre você. As culpas começam a perder força. As correntes invisíveis começam a se romper, e mesmo que ninguém veja de imediato, você sabe que algo profundo aconteceu. É como se sua alma tivesse sido acordada depois de anos adormecida. Mas junto com essa nova identidade vem uma perda inesperada. Você começa a perder o gosto por certas coisas. O que antes parecia indispensável agora parece raso. A busca por aprovação começa a perder sentido. A necessidade de se encaixar já não domina suas decisões. Romanos 12, 2 fala sobre não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. E é exatamente isso que começa a acontecer. Sua mente passa por uma reforma silenciosa. Seus pensamentos começam a se alinhar com algo maior. Só que existe um detalhe que poucos falam. Quando você muda de lado espiritualmente, você deixa de ser invisível para o mundo espiritual. A guerra se intensifica. As tentações não desaparecem, elas ficam mais estratégicas. As dúvidas tentam sussurrar mais alto. Gálatas 5,17 revela que há um conflito constante entre carne e espírito. E você começa a sentir esse conflito de forma mais clara. Não é que Deus tenha se afastado. É que agora você representa uma ameaça ao que antes te dominava. Talvez você esteja vivendo isso agora e não entenda por que tudo parece mais difícil. Pessoas se afastam. O ambiente muda. Situações ficam mais desafiadoras. Mas existe uma verdade poderosa nisso tudo. Resistência é sinal de mudança. O inferno não luta por aquilo que já possui. Se a batalha, é porque houve libertação. E isso deveria te dar coragem, não medo. Porque você não está sendo atacado por fraqueza, mas por posicionamento. Outra mudança impressionante é a forma como você começa a ouvir Deus. Não necessariamente com uma voz audível, mas com uma convicção interna impossível de ignorar. João 16,13 diz que o Espírito da Verdade nos guia em toda a verdade. De repente você sente um alerta para não ir a um lugar. Um impulso para orar por alguém. Uma paz inexplicável no meio do caos. Não é coincidência. É direção. E quanto mais você obedece, mais sensível você se torna. Você percebe que santidade deixa de ser um peso e se torna um desejo. Não é mais sobre parecer santo, é sobre querer estar alinhado. 1 Pedro 1,16 fala sobre ser santo porque ele é santo. E isso começa a fazer sentido. Você passa a buscar momentos de oração com mais intensidade. Louvores deixam de ser apenas músicas e se tornam alimento. A presença de Deus deixa de ser um evento e se torna necessidade diária. Algo dentro de você começa a desejar proximidade. E então surge uma ousadia que você não reconhece. Você que antes se calava começa a se posicionar. Atos 1,8 fala sobre receber poder quando o Espírito Santo desce.
Esse poder nem sempre se manifesta em milagres visíveis, mas se manifesta em coragem. Coragem para dizer não. Coragem para falar a verdade. Coragem para abandonar o que te afastava de Deus. O medo ainda existe, mas ele já não governa suas decisões. A autoridade espiritual começa a substituir a insegurança. Mas talvez a mudança mais profunda seja esta: você começa a morrer para viver. Gálatas 2:20 declara que já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Isso significa abrir mão de versões antigas de si mesmo. Significa deixar planos que não estavam alinhados. Significa permitir que Deus reconstrua aquilo que você insistia em controlar. E antes que algo novo nasça, algo velho precisa morrer. Essa é a parte que muitos evitam. Mas é também a parte que liberta. Se enquanto você ouve isso algo dentro do seu peito está inquieto, não ignore. Pode ser o início de uma transformação real. Pode ser o momento que vai dividir sua história em antes e depois. E se essa mudança já começou, prepare-se. Porque isso é apenas o começo do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Existe algo que acontece depois que essa transformação começa, e quase ninguém te prepara para isso. Você passa a enxergar o que antes não via. Situações que pareciam normais agora revelam intenções ocultas. Conversas ganham outro peso. Ambientes revelam atmosferas espirituais diferentes. Hebreus 5:14 fala sobre discernir o bem e o mal com maturidade. E é exatamente isso que começa a acontecer dentro de você. Não é desconfiança, é clareza espiritual. É como se uma lente tivesse sido colocada diante dos seus olhos. Você começa a perceber que nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda oportunidade é propósito. Nem toda amizade é destino. O Espírito Santo passa a sussurrar alertas que antes você ignorava. E muitas vezes esse discernimento te poupa de dores futuras. Ele mostra quais hábitos precisam ser abandonados. Quais conversas precisam ser encerradas. Quais ciclos precisam ser fechados. Pode doer no começo, mas protege no final. Ao mesmo tempo, algo lindo começa a florescer dentro de você. O amor muda de forma. Não é mais um amor frágil, baseado apenas em emoção. É um amor firme, consciente, alinhado com a verdade. Você aprende a amar sem se anular. Aprende a perdoar sem se permitir ser destruído. Aprende a estabelecer limites sem perder a compaixão. O Espírito Santo não te torna frio, ele te torna maduro. E maturidade espiritual muda completamente seus relacionamentos. A confiança em Deus também cresce de maneira surpreendente. Antes você precisava entender tudo para ter paz. Agora você aprende a confiar mesmo sem respostas imediatas. Isaías 41:10 declara que ele te fortalece e sustenta. E essa promessa deixa de ser apenas um versículo e se torna experiência. Em meio às crises, você sente uma estabilidade diferente. O mundo pode estar em caos, mas dentro de você existe firmeza, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está no controle. Mas atenção, porque existe um processo silencioso acontecendo enquanto tudo isso se desenvolve. O Espírito Santo começa a tratar áreas escondidas do seu coração. Feridas antigas vêm à tona. Ressentimentos são expostos. Orgulho é confrontado. Não é confortável. Muitas vezes é doloroso. Mas é necessário. Porque Deus não quer apenas mudar sua aparência espiritual. Ele quer curar sua essência. Antigos vícios começam a perder força. Pensamentos autodestrutivos já não encontram o mesmo espaço. Você começa a perceber que certas atitudes que antes eram automáticas agora são questionadas por dentro. É como se houvesse uma nova consciência operando em você. Uma consciência que te chama para algo mais alto. Algo mais puro. Algo mais eterno. E isso não acontece da noite para o dia, mas acontece de forma constante, e junto com essa purificação, dons começam a surgir. Talvez você perceba uma sensibilidade maior para orar por pessoas. Talvez uma capacidade diferente de aconselhar. Talvez uma fé que inspira outros. Esses dons não são para exibição.
São para serviço. São ferramentas espirituais para cumprir um propósito maior do que você. Quando você entende isso, sua vida deixa de girar apenas em torno de si mesmo. Você passa a viver com missão. Agora eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Você realmente quer sentir o agir do Espírito Santo na sua vida de forma profunda? Se essa é a sua decisão, escreva nos comentários a palavra renova. Quando eu vir o seu comentário, vou saber que você deseja uma transformação verdadeira e vou deixar um coração como sinal de que estamos juntos nessa jornada espiritual. Agora que você já comentou, respire fundo. Porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Existe uma mudança de perspectiva que poucos conseguem explicar. As dificuldades deixam de parecer punições e passam a ser treinamentos. As perdas deixam de parecer finais e passam a ser redirecionamentos. Colossenses 3.2 nos orienta a manter o pensamento nas coisas do alto. E quando você começa a viver assim, o que é temporário perde o poder de te desestabilizar. Você entende que existe algo maior sendo construído. Algo eterno sendo preparado. O Espírito Santo não entra para melhorar sua vida superficialmente. Ele entra para reconstruir seus fundamentos. Ele redefine sua identidade, seus desejos, suas prioridades e até seus sonhos. Ele fortalece quando você está fraco. Corrige quando você está distraído. Consola quando você está ferido. E posiciona você para algo que talvez ainda nem consiga imaginar. E isso é apenas o começo. Existe um nível de profundidade que poucas pessoas alcançam, porque desistem no meio do processo. No início tudo parece intenso, emocionante, quase arrebatador. Mas depois vêm os dias silenciosos. Dias em que você ora e não sente nada. Dias em que a fé é testada. É nesse momento que muitos pensam que perderam a presença de Deus. Mas a verdade é outra. O Espírito Santo não trabalha apenas no extraordinário. Ele trabalha principalmente no invisível. É no silêncio que suas raízes espirituais se aprofundam. É na constância que sua fé se fortalece. Você começa a entender que sentir arrepios não é o mesmo que estar alinhado. A maturidade espiritual nasce quando você continua obedecendo mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais grandiosos. Porque agora sua fé não depende de emoção, depende de convicção. E convicção é algo que ninguém pode arrancar de você. Nesse estágio, você começa a perceber que sua vida se torna referência para outras pessoas. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou coerente. Suas atitudes começam a falar mais alto do que suas palavras. Pessoas observam sua paz em meio às lutas. Observam sua postura em meio às provocações. Observam sua fé em meio às incertezas. E mesmo sem você perceber, sua transformação começa a impactar outros. O Espírito Santo também começa a alinhar seus sonhos com o propósito de Deus. Aquilo que antes parecia prioridade já não ocupa o mesmo espaço. Novos desejos surgem. Vontade de servir cresce. Sensibilidade às necessidades dos outros aumenta. Você começa a perceber que sua história não é sobre sucesso pessoal, mas sobre propósito eterno. E quando você entende isso, tudo ganha outro significado. Mas existe um detalhe importante. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais precisa proteger sua intimidade com Deus, porque distrações continuam existindo. O mundo continua oferecendo atalhos. A diferença agora é que você tem discernimento para escolher. E cada escolha fortalece ou enfraquece sua conexão espiritual. Por isso a constância se torna essencial. Pequenas decisões diárias constroem grandes destinos espirituais. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e sentindo que algo dentro de você está despertando. Talvez você já tenha começado essa jornada, mas precise de força para continuar. E é exatamente por isso que esse canal existe. Para fortalecer sua fé. Para lembrar você do que realmente importa. Para te ajudar a permanecer firme quando o processo parecer difícil. Porque ninguém cresce espiritualmente sozinho. Se você quer continuar recebendo mensagens que alimentem sua fé e fortaleçam sua caminhada com Deus, agora é o momento de agir. Inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade que busca viver algo real com o Espírito Santo. Quando você se inscreve,
Você decide permanecer exposto a conteúdos que edificam, que despertam, que confrontam e que transformam. E isso faz diferença no longo prazo. A jornada com o Espírito Santo não é sobre perfeição instantânea. É sobre progresso constante. É sobre permitir que Ele trate áreas profundas enquanto você continua caminhando. É sobre cair e levantar com mais consciência. É sobre amadurecer espiritualmente dia após dia. E cada passo dado com sinceridade gera crescimento verdadeiro. Você começa a entender que não está mais vivendo apenas para sobreviver. Está vivendo para cumprir algo maior. Suas decisões passam a ter peso eterno. Suas palavras passam a carregar responsabilidade espiritual. Seu tempo passa a ser mais valioso. Porque agora você sabe que sua vida é um instrumento nas mãos de Deus. E instrumentos precisam estar afinados. O Espírito Santo não escolheu habitar em você por acaso. Existe propósito. Existe missão. Existe algo que ainda será revelado. E quanto mais você se entrega, mais clareza recebe. Quanto mais obedece, mais direção encontra. E essa caminhada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando a ganhar profundidade. Agora chegamos a um ponto que poucos têm coragem de encarar. Porque depois de entender tudo isso, a responsabilidade aumenta. Não é mais sobre ouvir uma mensagem bonita e seguir a vida normalmente. É sobre decidir o que você fará com o que acabou de receber. O Espírito Santo não invade, ele é convidado. Ele não força a transformação, ele responde à rendição. E a rendição exige decisão. A pergunta agora não é se Deus pode mudar sua vida. A pergunta é se você realmente quer ser transformado. Existe um custo na transformação. Velhos hábitos precisam ser deixados. Certas amizades podem não acompanhar sua nova fase. Ambientes que antes pareciam confortáveis começam a incomodar. E nesse momento muitos recuam. Porque crescer espiritualmente significa sair da zona de conforto. Mas aqui está o segredo que quase ninguém revela: aquilo que você perde nunca se compara ao que você ganha quando está alinhado com Deus. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele começa a expandir sua visão. Você deixa de viver apenas para resolver problemas imediatos. Começa a viver com consciência eterna. Pequenas decisões passam a ter grande significado. Sua postura muda dentro de casa, no trabalho, nas conversas. Não é sobre parecer espiritual, é sobre ser transformado por dentro. E essa transformação é perceptível, mesmo quando você não percebe. As frustrações já não te quebram como antes. As críticas já não definem quem você é. As dificuldades deixam de ser sinais de abandono e passam a ser ferramentas de crescimento. Porque agora sua identidade não está mais presa à opinião dos outros. Ela está firmada em quem Deus diz que você é. E isso muda tudo. Segurança espiritual substitui insegurança emocional. Talvez você tenha começado esse vídeo curioso. Talvez tenha continuado assistindo por identificação. Mas se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu essa verdade. Algo dentro de você sabe que não quer continuar da mesma forma. E essa consciência é o primeiro passo para uma transformação real e profunda. Se essa mensagem falou com você, demonstre isso agora. Curta este vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Quando você curte, você ajuda essa mensagem a chegar a alguém que pode estar precisando exatamente disso hoje. E você se torna parte ativa desse mover espiritual. Pequenas atitudes digitais podem gerar impactos eternos. Lembre-se, a presença do Espírito Santo não é um evento isolado. É uma jornada diária. É escolher obedecer mesmo quando é difícil. É escolher confiar mesmo quando não entende. É escolher permanecer mesmo quando o processo é longo. E cada escolha fortalece sua conexão espiritual. Cada decisão consciente constrói uma fé mais sólida. Você não foi chamado para viver uma fé superficial. Foi chamado para viver algo profundo, consistente e transformador. Foi chamado para ser luz em ambientes escuros. Foi chamado para carregar paz onde há caos. Foi chamado para refletir a presença de Deus na prática, não apenas nas palavras. E isso começa com uma decisão interna.
Talvez hoje seja o dia da sua decisão. O dia em que você deixa de apenas ouvir sobre transformação e passa a viver transformação. O dia em que você para de adiar sua entrega. O dia em que você escolhe se render completamente. Porque a verdadeira mudança começa quando a resistência termina. E agora eu quero saber algo muito importante. Se você assistiu até aqui e sente que algo mudou dentro de você, escreva nos comentários a frase: "Hoje eu decidi me render". Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coração, porque saberei que você escolheu dar um passo real em direção a Deus. A transformação está disponível. A presença está acessível. O Espírito Santo continua se movendo. A única questão que permanece é simples e direta: você vai permanecer o mesmo, ou vai permitir que Deus escreva uma nova história através da sua vida?